Olá, bem-vindo ao canal Xadrez Cafeinado. Hoje iremos analisar uma partida na qual Judith Polgar dizima a defesa siciliana Dragão, com um desfecho brilhante, sacrificando a dama para conseguir dar o cheque-mate. Vamos analisar esta obra-prima da melhor jogadora da história? E então a partida começa. E4, C5, cavalo para F3, Judith escolhe a linha que geralmente leva para posições com mais ataque, D6, D4, abrindo a posição, peão por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, bispo I3, e bispo G7, e agora estamos na siciliana Dragão. F3, com uma ideia parecida com o ataque inglês, fazer o roque longo, o G4, e o H4, e ir para o ataque. Cavalo C6, dama D2, a dama vai para D2, para se necessário, fazer bispo H6, e trocar o bispo que geralmente fica bem ativo, roque, protegendo o rei, bispo C4, para pressionar o ponto F7, e ativar o bispo, bispo D7, roque longo, protegendo o rei, e preparando para ativar a outra torre no futuro, torre C8 para tentar algum ataque na coluna semi-aberta. Geralmente a dama vai para C7 para apoiar o ataque, bispo B3, agora o bispo não está mais solto, cavalo E5 para ativar a torre, rei B1, uma profilaxia de Judith para evitar ataques na coluna C, torre E8 trazendo a torre para o jogo, H4, começando o ataque. Bob Fischer dizia que na Dragão, era só fazer H4, H5 e mate. Agora H5, para evitar ataques, mas cria o ponto de ruptura em G4, então, G4 para romper, peão por G4. H5, buscando abrir a coluna H, cavalo por H5, torre D G1, trazendo a torre para atuar na coluna semi-aberta, E6, diminuindo a ação do bispo no ponto F7, e agora bispo H6, oferecendo o bispo, e planejando levar a dama para perto do rei. E agora a dama para F6, levando a dama para proteger o bispo e o rei, peão por G4, para expulsar o cavalo e deixar a coluna H totalmente aberta, bispo por H6, trocando e levando a dama para perto do rei, dama por H6, dama G7, oferecendo uma dama passiva por uma dama ativa, uma troca nada favorável, dama D2, recuando, mas continuando ativa nos ataques, cavalo F6, tirando o cavalo da ameaça, G5, ameaçando o cavalo e tirando as casas de H6 e F6 para uma possível fuga do rei. Cavalo H5, cavalo de C2, agora, as brancas irão manobrar o seu cavalo até o cavalo negro de H5, e aumentar a ação da nossa torre na coluna H, cavalo C4, bispo por C4, as brancas trocam um bispo que já estava um pouco passivo, devido ao peão de 6, por um cavalo que poderia gerar um contra-ataque, torre por C4, B3, torre C5, cavalo G3, e as brancas completam a manobra de tirar o cavalo preto. Cavalo por G3, torre por G3, agora, as brancas podem dobrar as torres, torre de C8, dobrando as torres pretas, e tentando um contra-jogo, torre de GH3, dobrando, E5, cutucando o defensor da casa de C2, mas então, Judith sacrifica, torre H4, peão por D4, e dama H2, formando uma forte cima-arma ao rei adversário. Rei F8, saindo do cheque-mate, mas devolvendo material, dama por D6, rei G8, dama por D7, D3, buscando contra-jogo, C4, dama C3, as pretas tentam um ataque ao rei branco, mas deixam seu rei vulnerável, torre de 4H2, defendendo as ameaças pretas, D5, buscando rupturas. E agora E5, esse lance é de uma maestria imensa, ele diminui a ação da dama pretas para não poder proteger seu rei, dama por I5, torre H7, e as brancas tentam dar mate pelo ponto de F7, torre 5C7, tentando proteger o rei do mate. Mas agora as brancas têm um magnífico lance, mas antes, lembre-se de se inscrever e dar o like para ver mais vídeos como este, e o magnífico lance é dama D6, com mate forçado. Já que no caso de dama por D6, temos torre H8, rei G7 torre 1h07 checkmate, a sequência mais longa seria um mate em 9, que seguiria com torre por C4, dama por I5, torre C1, rei B2,
torre 1 C2, rei A3, B4, rei por B4, A5, rei A3, torre por A2, rei por A2, torre C2, rei A3, torre A2, rei por A2, D2 e por último torre H8 checkmate. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e te vejo no próximo vídeo do Xadrez Cafeinado.